O banco do ponto de ônibus estava frio. Não o tipo de frio que passa com o movimento, mas o tipo que se instala nos ossos, na medula de um homem que aprendeu a esperar por coisas que raramente vêm. Marcus Williams sentou-se na beira do assento de metal, suas mãos desgastadas dobradas em seu colo. Ele usava uma jaqueta de trabalho, azul marinho, desbotado nos cotovelos por anos de trabalho honesto e botas cobertas de poeira de concreto seco do canteiro de obras no centro da cidade. Seus olhos escuros olhavam para a rua coberta de neve com a paciência de alguém que havia esperado por algo pior do que o clima. O vento de inverno cortava o abrigo, mas Marcus não se mexeu. A dor era algo que ele havia aprendido a absorver há muito tempo. Atrás dele, a noite de dezembro pressionava contra o abrigo de vidro como algo vivo, algo observando. A cidade a 2 quadras de distância brilhava com luzes de feriado, cordões de lâmpadas brancas pendurados nas vitrines como decoração, letreiros de neon derramando cores na neve que caía, o brilho quente de restaurantes reluzindo com luz dourada e promessas. As risadas transbordavam para as calçadas onde as pessoas apressavam-se com sacolas de compras pesadas de presentes e compras de última hora. Famílias caminhavam de braços dados, seus rostos corados com o calor da conexão e pertencimento. Aqui, na borda de lugares esquecidos, havia apenas silêncio e frio e o som do vento movendo-se através do vazio. A filha dele, Maya, sentou-se ao lado dele, com 8 anos, com as maçãs do rosto afiadas do pai e os brilhantes olhos castanhos da mãe que, de alguma forma, ainda mantinham luz apesar de tudo. Ela usava um casaco 2 tamanhos maiores, um legado de uma vizinha chamada Sra. Okafor, que tinha filhos crescidos e já foram embora, e seus pequenos dedos seguravam um desenho amassado, as dobras como cicatrizes de serem seguradas e dobradas o dia todo. Seu nariz estava vermelho do frio, cru e rachado, e sua respiração saía em pequenas nuvens que desapareciam na escuridão como orações que ninguém respondia. Papai, quando o ônibus vai chegar? Sua voz era pequena, paciente da maneira que as crianças são pacientes quando aprenderam a não reclamar, a não pedir mais do que o que estava sendo oferecido. Marcus olhou para o relógio quebrado em seu pulso. O ponteiro dos segundos havia parado de se mover há 3 meses, mas ele continuava a usá-lo mesmo assim. Algo em admitir que estava quebrado parecia admitir que ele também estava quebrado. Ele olhou para a rua, vazia e desolada, exceto pelo som distante de canções de Natal vindo de um restaurante a 2 quadras de distância, o tipo de lugar onde as mesas eram reservadas com semanas de antecedência, onde as crianças pediam presentes caros embrulhados em papel caro, onde o calor era algo garantido. Em breve, menina, ele disse, sua voz profunda e firme, a voz de um homem que havia prometido 1000 pequenas coisas e cumprido todas elas, mesmo quando isso lhe custou tudo. O ônibus sempre vem. Só precisamos ter paciência. Mas não aconteceria. Não esta noite. A neve havia engrossado 1 hora atrás, transformando a cidade em algo irreconhecível, cobrindo tudo com um silêncio branco tão completo que parecia vivo e respirando. As notícias no rádio no canteiro de obras haviam alertado sobre atrasos, cancelamentos, avisos de tempestade em uma voz que sugeria perigo e urgência. Marcus havia ouvido os avisos sobre o fechamento das estradas, ouvido a sugestão de que as pessoas deveriam ficar em casa. E ainda assim, ele pegou o ônibus em direção ao centro para buscar Maya no apartamento da Sra. Shen, onde ela ficava depois da escola enquanto ele trabalhava dias de 16 horas, às vezes 17. Ele havia ouvido os avisos sobre o clima deteriorando e ainda assim fez a jornada de 30 minutos em condições que já estavam se tornando perigosas porque é isso que os pais fazem. É isso que ele faz. É quem ele se tornou. Maya se encostou nele, seu pequeno corpo se encaixando perfeitamente na curva de seu lado, como sempre fez desde que nasceu, como sempre faria. Ela segurou o desenho, dobrado e desdobrado tantas vezes que estava quase translúcido, o papel desvestado nas dobras. Eu fiz isso para você na casa da Sra. Shen, ela disse, sua voz carregando o orgulho de uma criança que criou algo bonito em um momento de genuína paz, algo feito com amor e intenção. Você quer ver, papai? Marcus desdobrou com cuidado, suas grandes mãos delicadas com o papel frágil, manuseando-o como se fosse feito de vidro. 2 figuras de palito de mãos dadas sob um sol amarelo. Uma alta, uma pequena.
Entre elas, algo que parecia uma casa ou talvez um escudo. Acima delas, nas cuidadosas letras de primeira série de Maia, escritas com um lápis de cera azul em maiúsculas com determinação, estava escrito: "Eu e papai somos fortes." Certeza de sua filha de que eles eram fortes. Para a crença dela nele, que nunca vacilou, mesmo quando a dele havia se fraturado, ele sentiu algo mudar dentro de seu peito, algo que parecia como voltar para casa consigo mesmo. "Isso é lindo, Maia", ele disse suavemente, sua voz carregada de um sentimento que ele não conseguia nomear. "Isso é a coisa mais bonita que alguém já me deu. Isso é melhor do que qualquer presente que eu poderia receber em toda a minha vida." Maia sorriu, aquele sorriso que fazia tudo fazer sentido, e por um momento, o frio não importava. O ônibus não importava. Nada importava, exceto isso, sua filha acreditava nele. Então, um carro preto elegante parou na calçada, seus pneus sibilando na neve como um aviso. A janela desceu com precisão mecânica. Um homem surgiu final dos 50, pele pálida esticada sobre traços afiados, cabelo prateado perfeitamente estilizado mesmo à noite. Ele usava um terno que custava mais do que Marcos ganhava em um mês, talvez 2. O tecido era italiano, caro. Os sapatos eram feitos à mão. Tudo nele anunciava a chegada, sucesso, o tipo de vida que tinha portas se abrindo antes que você chegasse a elas. Esta era a Vitória Ashore, a bilionária proprietária da Ashore Development, a poderosa empresa que havia contratado a pequena firma de construção de Marcos para trabalhar no projeto de renovação do centro da cidade, um projeto de reurbanização de $200 milhões que transformaria 3 quarteirões da cidade. Marcos estava empolgado com o contrato, via isso como uma oportunidade que poderia finalmente mudar tudo. Mas ele era apenas uma pequena engrenagem em uma máquina massiva, e homens como Ashore nunca olhavam para engrenagens. Marcos o havia visto 2 vezes antes. Uma vez em uma reunião de projeto onde Ashore entrou, olhou ao redor com desdém visível e saiu após 8 minutos sem falar com ninguém. Outra vez dirigindo o passado canteiro de obras neste mesmo carro, com a janela escurecida, o homem dentro invisível, mas presente, uma espécie de Deus observando seu domínio. Ashore era o tipo de homem que se movia pelo mundo esperando que portas se abrissem, esperando que as pessoas se desviassem, esperando que seu tempo fosse mais valioso do que o de qualquer outra pessoa. Ele havia nascido em uma família rica, havia multiplicado sua fortuna através de crueldade e inteligência. Agora ele estava parado no abrigo do ponto de ônibus, olhando para Marcos e Maia com uma expressão que mudava de surpresa para algo mais frio. "Uma noite difícil?" Ashore perguntou, seu tom sugerindo que ele já sabia a resposta e a achava tediosa. Marcos endireitou-se um pouco, ciente de como devia parecer com o pó em suas roupas, as botas deslestadas, o casaco barato. Ele estava ciente de estar sendo visto e considerado insuficiente. Ashore continuou mesmo assim. "Estou esperando o meu motorista. Ele também está atrasado." A incompetência está desenfreada nesta época do ano. Ele disse isso alto o suficiente para Marcos ouvir. Então ele acrescentou, quase como um pensamento posterior, com os olhos se desviando para Maia: "Sua filha deveria estar em casa. Está frio. É véspera de Natal. Este não é lugar para uma criança." "Estaremos", disse Marcos de forma equilibrada, "assim que o ônibus chegar." Mas não aconteceria. 20 minutos depois, enquanto a neve caía mais forte e a rua permanecia vazia, enquanto o frio se tornava de desconfortável a perigoso, uma notificação chegou ao telefone de Ashore. Seu motorista havia abandonado a tentativa, as estradas estavam fechando. Ashore xingou baixinho com a fúria de um homem não acostumado a obstáculos, andando de um lado para o outro no abrigo como um animal enjaulado. Ele olhou para Marcos com uma irritação mal disfarçada. "Há quanto tempo você está esperando?" 1h30, disse Marcos. "Talvez mais perto de 2 agora." "E seu plano é esperar mais? Ficar aqui até o quê? Até o ônibus aparecer magicamente? Até o tempo melhorar? Até a sua filha ficar doente?" Marcos sentiu as palavras caírem como acusações. Havia um núcleo de verdade nelas que as tornava mais dolorosas, o medo que ele carregava todas as noites.
Ele vai chegar, disse ele finalmente, com a voz mais baixa. Os ônibus sempre aparecem eventualmente. Ashord fez um som de desprezo e puxou o celular. Por um momento, parecia que ele poderia desaparecer de volta para seu mundo. Em vez disso, ele olhou para Maya, que havia ficado muito quieta e imóvel. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sua voz aguda. Maya ela sussurrou. Bem, Maya, seu pai parece determinado a mantê-la fora neste tempo indefinidamente. Isso é irresponsável. Isso é um mau julgamento. Ele fez uma pausa. Isso é exatamente o que você esperaria de alguém como ele. Marcos sentiu o calor subir em seu peito, uma fúria protetora que queimava mais quente do que qualquer frio. Ele se levantou lentamente, seu corpo se tornando um escudo entre sua filha e o julgamento daquele homem. Minha filha está bem, ele disse suavemente, mas havia algo em sua voz agora, algo que fez Ashord realmente ouvir. Estamos bem. Estamos esperando o ônibus. É só isso que estamos fazendo. Você está. Ashord olhou ao redor do abrigo vazio, a rua desolada. Parece-me que você não está bem nem indo a lugar algum. Você está preso. Essa é uma avaliação factual. Não era uma oferta nascida da bondade. Era uma oferta feita para resolver um problema, da maneira como alguém poderia se livrar de um incômodo. Marcos queria recusar. Todo instinto lhe dizia para recusar. Homens como Ashord não ajudavam homens como ele sem custo. Mas ele olhou para Maya, para a maneira como seu corpo tremia, para o pequeno punho segurando o desenho. E algo dentro dele se quebrou. Ok, ele disse. Obrigado. A casa de Ashord era tudo que o ponto de ônibus não era. Tetos altos, janelas do chão ao teto, móveis que pareciam nunca ter sido usados. Apenas a entrada era maior que todo o apartamento de Marcos. O mármore brilhava. O ar cheirava a couro e madeira cara. Sexy, disse Ashord, gesticulando vagamente. Há um banheiro de hóspedes à esquerda. Toalhas. Ele já havia começado a se afastar. Estarei no meu escritório. Sinta-se à vontade para se acomodar. Marcos guiou Maya pela casa. Eles se moveram devagar, deliberadamente, cientes de que estavam invadindo um espaço que não lhes pertencia. Cada passo parecia uma intrusão. Os tetos se estendiam tão altos acima deles que Maya teve que esticar o pescoço para vê-los. As obras de arte nas paredes, peças abstratas que não significavam nada para Marcos, provavelmente custavam mais do que seu salário mensal. O chão estava polido a tal ponto que ele podia ver seus reflexos caminhando sobre ele, duas pequenas figuras em um espaço enorme e frio. No banheiro, ele a ajudou a tirar o casaco e usou uma das toalhas grossas para secar seu cabelo. Os olhos dela estavam arregalados, absorvendo as torneiras de mármore e cromo, o aquecedor de toalhas, os sabonetes que cheiravam a coisas que ele não conseguia nomear. Esse homem é o Papai Noel, ela perguntou. Marcos quase sorriu. Não, querida. Este é apenas um homem que tem dinheiro. O dinheiro faz você ser legal. Marcos hesitou. Pensou em Ashord, na dureza em seus olhos, na maneira como ele os olhou com cálculo em vez de preocupação. Não, ele disse. O dinheiro não muda o que você é. Ele apenas torna isso mais alto. Ele apenas lhe dá mais poder para ser exatamente o que você já é. Eles esperaram na sala de estar. Ashord permaneceu em seu escritório, atrás de uma porta fechada. O espaço ao redor deles parecia grande demais, vazio demais, projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Marcos e Maya se sentaram cuidadosamente em um sofá que provavelmente custava mais do que um carro usado. Eles não tocaram em mais nada. Mal respiravam. O silêncio era tão completo que Marcos podia ouvir o tic-tac de um relógio em algum lugar profundo da casa, marcando o tempo. Ele podia ouvir o zumbido do sistema de aquecimento. Ele podia ouvir o vento lá fora batendo nas janelas caras, tentando entrar. Eles se sentaram como intrusos, esperando para serem descobertos. Horas se passaram. O céu lá fora ficou mais escuro. Nenhum táxi apareceu. Nenhuma solução surgiu. Marcos checou seu telefone sem sinal, sem opções, sem saída.
Eles estavam presos nesta bela e fria casa com um homem que os acolhera por obrigação, não por bondade. Através das janelas, podiam ver a neve continuando a cair em grossas e implacáveis camadas. 1 hora se passou. Depois outra. As ruas do lado de fora tornaram-se intransitáveis. O mundo além do vidro tornou-se inalcançável. Após mais 1 hora, enquanto Maya adormecia ao lado de seu pai, Ashur saiu de seu escritório, com uma expressão indecifrável. As estradas estão essencialmente intransitáveis, disse ele de forma direta. O último taxista acabou de recusar meu pedido. Os ônibus pararam de circular completamente. Vocês ficarão aqui esta noite. Há um quarto de hóspedes no andar de cima. Segunda porta à direita. Lençóis limpos. Toalhas. Sua filha parece exausta. Não era um convite. Era uma diretiva. Marcos e Maya subiram as escadas. O quarto de hóspedes estava impecável, intocado, como um quarto de hotel que existia para ninguém. Maya sentou-se na beirada da cama, parecendo de repente muito pequena. Papai. Sua voz carregava algo frágil. Esse homem está bravo conosco. Marcos sentou-se ao lado dela, puxando-a para perto. Ele inalou o cheiro do cabelo dela. Ele não está bravo com você, querida, ele disse devagar. Ele está apenas bravo com o mundo. Algumas pessoas são assim. Elas carregam a raiva como se fosse parte delas. Isso se torna a forma como elas se movem por tudo. Por quê? Marcos pensou em Ashur, na dureza em seus olhos, na maneira como ele se movia por sua própria casa. Por que ele esqueceu como é precisar de algo que não pode comprar, Marcos disse. E isso deixa solitário, mesmo quando está cercado de coisas caras. Mesmo quando tem tudo que o mundo diz que deveria fazê-lo feliz. Ele esqueceu que as coisas mais importantes não têm preços. Ele segurou sua filha enquanto ela adormecia, sua pequena mão segurando sua camisa. Então ele ficou acordado na escuridão, ouvindo o vento lá fora, pensando sobre como o mundo estava dividido. Pessoas que possuíam quartos e pessoas que eram gratas por dormir neles. Mas em algum lugar no meio daquela noite escura, Marcos percebeu algo. O poder de Ashur tinha não era o mesmo que força. O desenho de sua filha estava certo. Força era acordar todas as manhãs sabendo que tudo era incerto e levantar-se mesmo assim. Força era amar alguém mais do que você amava a si mesmo. Força era fazer a coisa certa quando ninguém estava olhando. Amanhã chegou pálida e cinza. A neve havia parado, mas deixou a cidade transformada. Marcos acordou com Maya ainda encolhida contra ele. Eles se moveram silenciosamente pela casa. Encontraram Ashur na cozinha, fazendo café com precisão. Ele olhou para cima quando entraram, sua expressão indecifrável. As estradas estão limpas, ele disse sem cumprimentar. A tempestade passou. Eu arranjei um serviço de carro para levá-los para casa. Eles estarão aqui em 20 minutos. Foi uma dispensa. Limpa e final. Mas Maya, ainda pesada de sono e com a honestidade peculiar das crianças, caminhou até Ashur. Ela olhou para ele com os olhos sérios de seu pai. Obrigada pelo quarto, ela disse. E pelo calor. E pelas toalhas. Meu papai diz que você está sozinho, mesmo tendo coisas boas. Ele diz que isso é porque você esqueceu o que não pode ser comprado. O rosto de Ashur ficou muito imóvel. Por um momento, nada se moveu. Seu pai disse isso. A voz dele estava diferente agora. Mais baixa. Mais suave, de uma forma que sugeria algo se quebrando dentro dele. Quase sempre ele está certo, disse Maya seriamente. Ele sabe como consertar as coisas. Até coisas quebradas. Ele diz que tudo quebra às vezes, mas você pode torná-las fortes novamente se tiver paciência. Se você realmente se importar. Se prestar atenção. Ashur olhou para Marcos por cima da cabeça de Maya. Era a primeira vez que ele realmente olhava não através dele, não além dele, mas para ele. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Não como uma ordem, mas como uma pergunta genuína. Marcos. Marcos Williams.
E o que você faz, Marcus Williams? Além de esperar em pontos de ônibus, trabalho na construção, reparação de fundações, principalmente, pegando coisas quebradas e tornando-as seguras novamente. Integridade estrutural, sabendo onde estão as fissuras e como reforçá-las para que as coisas não desmoronem. Ashord ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou novamente, sua voz carregava algo que não estava ali antes, uma fissura na fachada, curiosidade genuína. Você tomaria um café? Antes de ir. Eles se sentaram à mesa da cozinha. A conversa começou devagar, com cuidado. Mas algo mudou enquanto conversavam. Marcus falou sobre seu trabalho com conhecimento e paixão. Ele falou sobre ler edifícios, entender pontos de estresse, saber exatamente onde o reforço era necessário. Ele falou sobre o projeto do centro da cidade com uma visão sobre os desafios estruturais que os arquitetos haviam negligenciado, com soluções que surgiram para ele ao longo de semanas de estudo enquanto trabalhava horas extras, enquanto estava exausto. Ashord ouviu. Ele realmente ouviu de uma maneira que sugeria que raramente ouvia alguém. Sua expressão mudou ao perceber que o homem sentado em sua cozinha possuía expertise, integridade e sabedoria que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A fundação do lado leste precisa de reforço, disse Marcus, inclinando-se para a frente. Os arquitetos não perceberam isso porque estavam olhando para plantas antigas. Em 10 anos, toda a estrutura estará comprometida. Eu venho analisando isso há semanas. Eu sei como consertar. Vai custar mais dinheiro, mas vai durar para sempre. Ashord também se inclinou para a frente, fazendo perguntas, seguindo a lógica que levou Marcos semanas para analisar enquanto trabalhava horas extras, enquanto vivia uma vida que exigia tudo. Quando saíram, Ashord os acompanhou até o carro. Ele olhou para Maya por um longo momento. Obrigado, ele disse a ela. Por ser honesta. Então ele se virou para Marcos. Sua mão se estendeu para um aperto de mão, mas seus olhos diziam algo mais. Seus olhos diziam algo como um pedido de desculpas. Seus olhos diziam algo como reconhecimento. Quero discutir o projeto mais a fundo, ele disse. Oficialmente. Como parceiro. Você estaria disposto a se encontrar com a equipe de arquitetura? Marcos acenou lentamente com a cabeça. Sim, ele disse. Sim, eu estaria. 3 semanas depois, Marcus estava em uma sala de conferências no 42º andar do edifício Ashord. Ele vestia sua melhor camisa, mas suas mãos ainda estavam marcadas de anos de trabalho. Os arquitetos ouviram enquanto Marcus explicava os problemas, as soluções, os materiais, a abordagem. Ele não falava com o vocabulário deles, mas falava com clareza. Quando Marcus terminou, houve um longo silêncio. Então Ashord falou. Ele está certo. Ele esteve certo todo esse tempo, e nós pagamos milhões por consultores que erraram. Ele olhou para Marcus com respeito. Como você gostaria de dirigir a divisão estrutural deste projeto? Não como um contratado. Como um diretor. Como a pessoa responsável por garantir que este prédio permaneça de pé para sempre. Era uma promoção. Era um salário que mudaria tudo. Era um homem finalmente vendo outro homem claramente. Marcus aceitou. Nos meses seguintes, tudo mudou. Ele tinha dinheiro para um apartamento melhor com aquecimento funcionando. Ele podia pagar os materiais escolares da Maya sem ter que escolher entre necessidades. Ele comprou roupas de inverno novas que realmente serviam. Ele a levou a restaurantes, não os chiques, mas lugares onde podiam comer sem contar cada centavo. Ele consertou seu relógio. Ele foi ao dentista pela primeira vez em 5 anos. Ele dormia mais de 4 horas por noite. Mas a adaptação foi mais difícil do que ele esperava. No início, Marcus se sentia um impostor no escritório do diretor. Ele passava pelo seu nome na porta e sentia que alguém descobriria que ele não pertencia ali. Os outros diretores o tratavam com polidez, mas havia sempre uma distância, um lembrete sutil de que ele não havia passado pelas escolas ou redes deles. Ele teve que aprender sistemas que nunca havia usado. Ele teve que participar de reuniões sobre coisas que não entendia.
Houve momentos em que ele quis desistir, voltar à simplicidade do trabalho de construção, onde entendia a linguagem do concreto e do aço. Mas Maya o mantinha com os pés no chão. Ela perguntava sobre o seu dia, e ele contava a ela sobre a construção, sobre as fundações, sobre como tornar as coisas fortes. Ela acreditava nele completamente, e essa crença se tornou seu âncora quando tudo mais parecia incerto. Ele voltava para casa e a encontrava fazendo lição de casa na mesa da cozinha do novo apartamento, e ele se lembrava do motivo pelo qual estava enfrentando o desconforto, a síndrome do impostor, o estranho novo mundo que havia entrado. No terceiro mês, algo mudou. Os arquitetos começaram a vir até ele com perguntas. Os empreiteiros respeitavam suas decisões. Ashod ouvia quando ele falava. Ele percebeu que não estava fingindo pertencer ali, ele realmente pertencia ali. Seu conhecimento era real. Suas habilidades eram valiosas. Sua voz importava. Na véspera de Natal, exatamente um ano depois de se encontrarem no ponto de ônibus, Ashod participou da festa de fim de ano no canteiro de obras. O edifício estava quase completo, uma estrutura que definiria o horizonte por gerações, construída sobre fundações que eram reforçadas e verdadeiras. Ele ficou com uma bebida na mão, observando Marcos e Maya. A garota estava ajudando os trabalhadores a pendurar luzes, rindo, segura de uma maneira que vem de ver seu pai reconhecido e valorizado. Ashod se aproximou deles enquanto o sol se punha, pintando o horizonte em tons de laranja e ouro. Ela estava certa, disse ele a Marcos. Você realmente sabe como tornar coisas quebradas fortes novamente. Marcos sorriu. Aprendi pela experiência, disse ele. Quando você está quebrado, aprende como consertar as coisas. Ashod olhou para o edifício que haviam criado juntos. Eu tenho pensado em começar uma fundação, ele disse suavemente. Para programas de bolsas de estudo, mentoria, ajudando pessoas como você a entrar em ambientes que não nasceram. Eu gostaria que você a administrasse. Marcos ficou em silêncio. Um ano atrás, ele teria ficado atônito. Mas ele havia aprendido algo. Seu valor não dependia do reconhecimento dos outros. Sempre esteve lá. Eu ficaria honrado, disse Marcos. Maya puxou a manga de Ashod. Você parou de se sentir sozinho? Ela perguntou. Ashod sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Marcos já tinha visto dele. Melhorando, ele disse. Melhorando a cada dia. Enquanto a noite caía e as luzes de Natal brilhavam pela cidade, Marcos ficou com sua filha e o homem que finalmente aprendeu a ver. As coisas quebradas se tornaram fortes. Os espaços solitários foram preenchidos. E tudo havia começado com um menino e seu pai esperando por um ônibus que nunca veio. Porque às vezes, a coisa que você mais precisa chega de formas inesperadas. Às vezes chega como um estranho na neve. Às vezes chega como a coragem de ser visto. Somos fortes. Mesmo quando estamos esperando.